A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Você que puder, abra sua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. A Bíblia vai dizer assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Meus amados irmãos, aqui são as palavras de Pedro. Pedro, que era Simão, ele começa a pregar a verdade. Pedro, ele começa a exortar o povo e a dizer: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Por que Pedro falou isso? Porque aquele povo andava no pecado. Aquele povo não queria saber de conserto. E Pedro, ele alerta para o povo. Pedro, ele exorta e ele diz: arrependam-se e se convertam. Aleluia, glórias a Deus. Meus amados irmãos, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E Pedro, ele vai falar para aquele povo que aquele que se arrepender e se converter, Deus, ele apaga os pecados. Esse mesmo Pedro, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 8, olha o que ele falou. Pedro fala: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro fala para Jesus Cristo: Jesus, ausenta-te de mim, pois eu sou um homem pecador. Aleluia, glória a Deus. Pedro falou essas palavras para Jesus Cristo no dia que aconteceu a pesca maravilhosa, aonde Simão, que é Pedro, ele não era discípulo ainda de Jesus Cristo. Ele vivia no pecado e ele estava no barco dele, porque ele era pescador de peixe. Mas naquele dia, Jesus Cristo tem um encontro com ele. Jesus Cristo vai até Pedro, entra dentro do barco de Pedro. Jesus Cristo começa a pregar o evangelho. Jesus Cristo começa a pregar sobre o reino dos céus. E depois da pregação, Jesus Cristo diz: Pedro, lance a tua rede mais ali à frente. E Pedro, Simão, diz: Senhor, passei a noite inteira pescando e nada pesquei. Mas se o Senhor manda, eu irei lançar a rede a este lugar. Pedro, meus amados irmãos, ele não duvidou. Pedro, ele não foi desobediente. Quando Jesus diz: Pedro, lance a tua rede, ele foi obediente e ele aceitou e lançou a rede. E Pedro achou que não iria vir nada. Acredito eu, né? Acredito que a dúvida entrou nele, mas ele não foi desobediente, ele aceitou. E para um milagre que aconteceu naquele dia, quando Pedro lança a rede vem cheia de peixe. Só que Pedro não podia com aquele peso, eram muitos peixes. E eles começam a fazer sinais para outras pessoas que estavam em outro barco. Acredito eu, dizendo: o milagre aconteceu, venham ver. Muitos peixes. Só que Pedro, vendo isso, vendo o que Jesus Cristo fez, né, aquele milagre, Pedro chega para Jesus e diz: Jesus, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Meus amados irmãos, ele confessa para Jesus que ele era um pecador. Ele não escondeu. E quantas irmãs estão se escondendo atrás de uma Bíblia, atrás de um paletó, atrás de uma gravata? Não se escondam. Confesse os teus pecados para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele vos perdoará. Como Ele falou para aquela mulher adúltera: vai e não peques mais. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, Pedro,
ele confessa, ele admite que ele é um pecador. E Jesus Cristo faz um convite para ele. Jesus Cristo chegou para ele e disse: Simão Pedro, a partir de hoje, tu não serás pescador de homens, pescador de peixe, mas sim pescadores de homens, ou seja, ganhadores de alma. E Pedro foi ganhador de almas. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Aleluia, glórias a Deus. Vai estar escrito aqui que Pedro, através da pregação dele, ele ganhou 5.000 almas para o Senhor Jesus Cristo. 5.000 almas Pedro ganha. Pedro não passou a mão no pecado dos irmãos. Pedro, com autoridade, cheio do Espírito Santo, ele falou, Atos 3,19, arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glórias a Deus. E não para por aí. Pedro, cheio do Espírito Santo, vê o homem coxo na frente de um templo, um homem que já tinha mais de 40 anos com enfermidade, que não andava, um homem que estava pedindo esmola. Pedro e João iam passando naquele lugar e Pedro diz: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aleluia, glórias a Deus. Naquele mesmo momento, aquele homem coxo, ele foi curado. Mas ele foi curado não no nome de Maria, não no nome de Nossa Senhora Aparecida, não no nome de Santo Expedito. Aquele homem, ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o único que reina para todo sempre, o único que transforma uma vida, o único que cura, o único que liberta. Aleluia, glórias a Deus, o único que pode levar nós para perto do Pai. Porque Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Glórias a Deus. Pedro, ele está cheio do Espírito Santo. Pedro, ele está pregando. Pedro, ele está curando as pessoas, mas ele está curando as pessoas no nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus Cristo. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, você também pode colocar a mão sobre o enfermo e dizer que no nome de Jesus Cristo a enfermidade venha sair. Mas para isso, você tem que confessar os seus pecados. Você tem que largar os seus pecados. Porque Pedro, ele confessou. Pedro se prostrou diante de Jesus. Ou seja, Pedro dobrou o seu joelho e confessou o seu pecado. E disse: Senhor, eu sou um homem pecador. Então, meu amado irmão, faz a mesma coisa. Dobra teu joelho agora. Confessa os teus pecados. E naquela hora, deixe de praticar o que você praticava. Largue o pecado e siga a Jesus Cristo, porque Pedro, ele fez isso. Pedro largou o pecado e Pedro largou tudo, família, tudo, e seguiu a Jesus Cristo. E Pedro não saiu perdendo. Pedro, ele recebe a presença do Senhor. Pedro, ele é cheio do Espírito Santo e ele começa a pregar o evangelho verdadeiro. Ele começa a ter uma vida em santidade. Ele começa agora a viver não mais ele, mas sim Cristo nele. Aleluia, glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, quer ser um Pedro? Arrependam-se, se convertam, larguem o pecado e vamos fazer o que Pedro fez, anunciar o evangelho, porque em uma pregação de Pedro, ele ganhou 5.000 almas para Jesus Cristo. Teve aqueles que eram contra a palavra do Senhor, até aqueles que pegou Pedro e prenderam ele, colocaram ele na prisão. Mas a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos que no dia seguinte Pedro é solto. E Pedro não deixou de pregar a verdade. Pedro, ele continuou pregando a verdade. Então, meu irmão,
minha irmã, aonde vocês passarem, preguem a verdade, anunciem o evangelho de Cristo. Aqui está a palavra do Senhor. Aqui está toda a verdade. Não negues o Senhor Jesus Cristo. Não se envergonhe de Jesus Cristo, pois aquele que negar o Senhor, aquele que se envergonhar, Jesus Cristo também se negará para a pessoa. Não vai conhecer a pessoa porque negou o Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, você que não quer dobrar o seu joelho, cuidado, porque um dia você vai dobrar esse joelho, porque a Bíblia vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Ele é o Cristo. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E a pregação é essa, meus amados irmãos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Jesus Cristo está voltando. No céu não entra pecado, no céu não entra contaminação, no céu não entra bagagem, no céu não entra sujeira, no céu não entra prostituto, no céu não entra adúlteros, adúlteras, no céu não entra. No céu não entra corpo, alma e espírito de qualquer jeito. Tem que ser conservados e irrepreensíveis. No céu não entra os que andam na carne. Só vai entrar aqueles que andam em espírito. Para uma pessoa andar em espírito, não pode estar com o corpo sujo, não pode estar mostrando a sua nudez, porque o Espírito Santo não habita em templo sujo, porque Ele é santo. Aleluia, glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, larguem a vaidade, larguem o pecado e se convertam ao Senhor, porque o tempo é breve. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar. A qualquer momento vai acontecer o fim. Eu não sei o dia nem a hora. Cuidado, porque vai vir as 7 taças. A ira de Deus vai derramar sobre a face da terra. Vai derramar. O mar vai virar sangue. As águas que hoje é doce vai se tornar amarga. O homem vai procurar a morte e a morte fugirá de vós. O homem vai ser atormentado por durante 5 meses, sendo picado como fosse uma mordida de escorpião, porque vai se abrir o abismo e vai subir uma fumaça preta, e dentro dessa fumaça vai estar as pragas, e o homem vai ser atormentado por esses bichos. Vai ser tanta dor, vai ser tanto gemido, tanta dor, tanto ai, 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 e ninguém vai socorrer. É necessário que aconteça. Por quê? Por causa do pecado do homem. Então, meus amados irmãos, se arrependam, se convertam ao Senhor, porque é chegado o reino dos céus. Aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que está santo, se santifique-se mais. Não sejais amigos do mundo, sejais amigos de Deus. Que Deus vos abençoe.